Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros, todas as segundas e sextas, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify, trazendo empresários, executivos e conselheiros para falarem um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Se você já é um board member, nos procure, vai ser um prazer também te entrevistar aqui no nosso podcast. Se você ainda não conhece a Board Academy, mas deseja se tornar um conselheiro, entre em contato conosco para conhecer as nossas formações. E se você é um empresário e busca entender um pouco mais sobre conselho, para quem sabe montar um conselho aí na sua empresa, a Board Academy pode te ajudar também. Gostaria de deixar o convite para todos vocês conhecerem a nossa revista Board Review. Diretor, isso aqui, ó, Board Review. Nosso querido Udo Guilherme é o diretor editorial aqui da nossa revista, uma revista por assinatura que você pode adquirir e receber na sua casa de forma bimestral, em papel. Né? Muitas pessoas falam assim, pô, mas eu estou já na fase do e-book, da fase digital. Nós temos também essa opção, mas a revista, se você quiser, você recebe na sua casa ainda na forma física. E mais do que ler um conteúdo de qualidade, a revista Board Review ajuda uma entidade carente aqui em São Paulo no ensino de crianças e adolescentes. Então, nos ajude nessa ação social também. Muito bem, hoje temos aqui uma convidada, da qual tenho um prazer, um privilégio de trazer aqui a nossa mesa do podcast. Nós vamos conversar hoje com Euriale um pouco sobre a carreira dela, sobre como ela trafegou desde muito cedo até chegar ao momento que ela está hoje. Eu quero dar as boas-vindas, então, a você, Euriale. Seja muito bem-vinda ao podcast Os Conselheiros. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui. É uma honra participar do board, ser coautora do livro. Vamos conversar também sobre isso. Mais uma vez, agradeço e vamos conversar muito sobre conteúdo, conselho e, claro, clientes. É isso aí, eu já sei que essa é a sua grande pegada, o mote, a experiência e como a Euriale é lembrada no mercado, né? Como uma especialista, uma autoridade nesse setor. Mas aqui no podcast Os Conselheiros, a gente gosta muito da foto, o estado atual. Mas a gente sabe que o estado atual veio de um estado do passado, né? E que não é o estado definitivo também, que vai te levar para um estado futuro. Então me permita dar talvez 2, 3 passinhos atrás aqui e conhecer um pouquinho da Euriale lá na sua origem, né? Eu não sei se você é de São Paulo, se é de outro estado, outra cidade, origem familiar, primeiros passos ali na decisão profissional, formação. Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu venho de uma família polaca, europeia, que veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial, fugido da guerra, sobrenome Wojtyła, foi abrasileirado para Voidela. Então, por isso, o nome. Então, o Wojtyła é um sobrenome muito popular lá na Polônia. Então, eu comecei a minha carreira muito jovem, com 17 anos, num primeiro emprego que me São Paulo, capital. São Paulo, capital. Sou de São Paulo, nascida em São Paulo, e comecei muito jovem no terceiro maior setor empregatício do país, que é o setor de call center, telemarketing. Um setor que emprega muitas pessoas e é uma das grandes portas de entrada empregatícia até hoje no nosso país. Eu trabalhei com telemarketing também, hein? Olha, com 17 anos. Começamos, então, nessa idade. E neste momento eu já estava na faculdade de economia, no primeiro semestre da faculdade de economia, e tive a oportunidade de trabalhar nas férias. E aí vi uma oportunidade em dezembro. Eu vou trabalhar de dezembro até janeiro, fevereiro, 3 meses, e depois eu entro no estágio de economia, só que as coisas não aconteceram bem assim. Eu entrei inicialmente para ficar estes 3 meses e não saí até hoje da área de clientes. Uau! Foi uma área que realmente me apaixonei por completo. Concluí, obviamente, né, a economia, me especializei em algumas outras formações, fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações,
3 certificações de conselhos administrativos, galgando uma carreira, mas sempre equilibrando o lado financeiro, como que eu ajudo as empresas a melhorarem os seus resultados financeiros e, ao mesmo tempo, melhorando a experiência, o atendimento do cliente, porque, afinal de contas, todas as empresas têm clientes e são eles que pagam a conta de todas as empresas. B2B, B2C, B2B, B2C, no final, tem um consumidor ali na ponta. Então, eu comecei a carreira como operadora de call center, depois como back-office, depois como supervisora, depois como coordenadora, gerente. Isso mudando de empresa ou na mesma? Na mesma empresa. Então, eu fiquei durante 9 anos numa empresa, que é do Grupo Bandeirantes, na Sercon, do Ricardo Saad, me reportava ali para ele. E depois eu fui galgando outras empresas também neste mesmo leque. Quando eu estava ali como gerente de operações dentro da área de atendimento, né, na época eu cuidava do atendimento da Natura, e isso há 20 anos atrás, já era um atendimento de referência, e eu falei, eu preciso olhar o outro lado da moeda. E aí eu pivotei mais ainda dentro da área de atendimento, mais para a área de planejamento de estratégico dentro dos call centers. Então, eu comecei a olhar como que eu planejo o atendimento, como é que se dimensiona uma central, como é que se estrutura um atendimento, como é que cria um orçamento para o atendimento, como é que se cria um contrato para terceirizar ou internalizar uma operação e como é que deixa um contratante ou um consumidor final feliz com o atendimento na ponta, mas já olhando o lado estratégico. Então, eu fui passando por todas as fases e todas as áreas dentro da área de atendimento. Posteriormente, eu fui para o grupo DASA, quando o DASA abriu o IPO e teve uma troca de diretoria, foi uma troca bastante importante na companhia, que veio uma diretoria financeira, e neste momento eu ingressei no DASA para implantar uma área chamada Garantia de Receita e Planejamento Estratégico de Clientes. Então, eu me reportava parte, ali eu tinha um reporte em Y, parte para a diretoria de atendimento e parte para a diretoria de call center, né? Aliás, financeira. Então, o quesito estratégia de atendimento eu reportava para a diretoria de operações e a parte financeira, estratégica, receita, reportava para a diretoria financeira, visto que, na época, 70% da receita da companhia Hold era proveniente das centrais de atendimento. Ou seja, se a central para, a empresa para. E isso, a gente tinha uma estratégia, inclusive, de reportes que chegava até a Bovespa. Então, nós tínhamos rotinas de reportes e como que isso impactava toda a cadeia de produção. Então, dentro da minha área, eu olhava desde o resultado do operador, no micro do micro resultado, até o resultado mais estratégico, que era a formação das apresentações já de conselho administrativo, mas na ocasião eu ainda não estava no conselho, eu não participava da agenda de conselho, porque eu ainda não estava na diretoria. Eu fazia a apresentação, fazia toda a preparação do material, mas não estava lá. E aí eu falei, mas é lá que eu quero estar. Tá muito isso aqui na Board Academy, de executivos, né, que tomaram uma decisão na sequência, na continuidade da sua carreira, se tornarem conselheiros, porque tiveram uma experiência não de sentar como conselheiro, mas de reportar algo numa reunião de conselho e falar, pô, que bacana aqui, é aqui que a decisão estratégica é tomada, é para onde eu quero chegar. Exatamente, é aqui que as coisas, de fato, estruturantes, que mudam a vida da empresa, acontecem. Exato. Então, é aqui que eu vou me preparar para estar. Mas Você teve essa consciência há quanto tempo atrás? Eu tinha essa consciência, eu não tinha 30 anos ainda. Faz uns 15 anos, um pouquinho mais que isso. A gente entrega a idade quando começa a falar de timeline. Mas quer dizer, você ainda era uma gerente ainda, né? Eu era uma gerente ainda. Eu não tinha cargo de executiva de diretoria. Mas tudo é uma preparação. E aí, neste momento, eu falei, eu preciso começar a olhar e o que eu preciso realizar para começar a estruturar isso daqui para frente. E aí eu olhei para onde eu estava, e aonde eu estava naquela companhia, apesar de ser uma hold gigante, eu estava no grau máximo, porque não existia um cargo de diretor de garantia de
Existia um cargo de diretor financeiro geral. Que naquele momento já saía do meu background de clientes. E eu falei, mas eu não quero abandonar a área de clientes. Mas eu também não quero ser só clientes. Eu quero ser uma estrategista de clientes. E o conceito de Customer Experience que existe hoje, que é do estrategista, naquela época ainda não existia, não estava amadurecido. E o conceito de Customer Success, ou seja, que é como a estratégia faz com que o seu consumidor final tenha sucesso, também não estava amadurecido. E mal existia este nome, inclusive, né? Não existia esse nome. Então, as empresas estavam amadurecendo isso, ainda engatinhando, chamavam de garantia de receita, retenção, tinha N nomes dentro disso, mas não era exatamente isso. Então, eu estava ali quase que num muro, né? Para onde eu vou. Mas não tinha para onde eu crescer mais naquela companhia, na área que eu tinha como propósito. E aí eu optei por sair. Vamos voar. E aí eu fui para uma segunda multinacional, passei por um ano, apoiei ela numa fusão importante, que foi bem interessante, que foi a fusão da NET, Claro, Embratel. Olhando esta união dos call centers, então foi uma união para consolidar quase 12 mil operadores. Então, 21 empresas, como é que elas se consolidam e atendem junto dentro da área de planejamento. Então, foi um desafio grande que permaneceu um ano, mas eu não estava ainda no momento de decisão. Eu ainda estava como influenciadora, executora, mas não decisora. Mas foi um passo gradativo. E neste momento, eu comecei a estudar e criar uma rotina de estudo que eu tenho até hoje. Um pouco, aliás, antes de eu sair do DAS, eu comecei a implantar e mudar a minha rotina de estudo. Então, todos os dias, religiosamente, sábado, domingo, e quem trabalha comigo e quem vive comigo sabe o quanto que isso é verdade, eu estudo 2 horas por dia. 2 horas por dia, religiosamente, eu estudo todos os dias. E isso eu estou falando há mais de 15 anos. Mesmo quando eu estava fazendo as pós-graduações ou a formação de conselho eu estudava para a formação de conselho, que não estava nessas 2 horas. As 2 horas são assuntos da minha área. Eu divido essas 2 horas em 1 hora são assuntos de atualidades da minha área. A outra 1 hora eu divido sobre assuntos que estão correlacionados não diretos e assuntos não diretos. Então, pode ser podcast, pode ser jornais, pode ser livros, pode ser N coisas que eu esteja ali focado, mas religiosamente 2 horas todos os dias, de manhã, no meio do dia, à noite. E isso mudou o jeito como eu evoluo dentro das companhias, inclusive, ou como pessoa, porque nada vai tirar o seu conhecimento. E um segundo ponto que isso trouxe foi uma disciplina. A disciplina, e hoje eu vejo que para um conselheiro, para um C-level, a disciplina, ela é fundamental. E é uma das recomendações, inclusive, que eu recomendo dentro das minhas mentorias. Começamos pela disciplina da rotina. Você precisa estar bem numa rotina produtiva, num conceito evolutivo, para você conseguir, de fato, avançar os passos gradativos aonde você quer chegar, independente da área que você quer chegar. Então, eu sempre fui muito nova e desbravando. Então, quando eu comecei lá com 18 anos, 17 anos, em 6 meses eu recebi a primeira promoção. E eu coloquei na minha cabeça que, no máximo, em 1 a 2 anos, ou eu ia ser promovido ou eu ia receber um aumento de salário. E enquanto eu estive na carreira CLT, que eu digo, isso aconteceu. E quando eu enxergava que isso não ia acontecer por uma limitação ali, porque não tinha mais para onde crescer, e eu sou muito grata às empresas que eu passei, eu sou super amiga, inclusive, dessas pessoas até hoje, eu fiz um handover para outra empresa. E há 7 anos já na área de empreendedorismo, onde eu consegui outros passos e ajudando, capilarizando muito mais empresas e ajudando muito mais pessoas, impactando muito mais vidas hoje. Mas essa rotina, ela foi determinante, eu digo.
Mas falando especificamente, né, do desafio de clientes, é uma área que ainda está em amadurecimento. Dentro dos conselhos, você está embarcado, estamos aqui todos embarcados dentro dos conselhos, e temos comissões, as comissões ou os comitês de compliance, de agro, de inovação, de tecnologia, de finanças, e a comissão de clientes. E a comissão de quem está pagando a sua conta. Aonde ela está? Ela está pulverizada, ela está um pouquinho ali na inovação, ela está um pouquinho no marketing, ela está um pouquinho, talvez, ali em operações, um pouquinho na logística, mas quem olha tudo? Se a gente for rapidamente, né, a resposta bate pronto, quem é responsável pelo cliente, a gente vai falar que é o comercial. Mas o comercial é responsável, como você está colocando, por uma parte do relacionamento com o cliente, porque o cliente pode entrar via a compra de um produto que a área comercial vendeu. Mas antes mesmo da área comercial atuar, já teve um marketing com uma campanha atuando com esse cliente, né? Depois disso, vai ter alguém que vai dar o tratamento naquele cliente, se for um serviço, quem vai entregar o serviço para esse cara. Vai ter um relacionamento com o financeiro da empresa, né? O tal do pós-vendas. Muitas empresas, eu brinco, não sei se você tem essa analogia também, eu consigo enxergar bem, como se fosse um tanque, né? Tanque de lavar roupa, assim, uma pia, que você tem uma torneira aberta, entrando clientes. Todo dia está entrando cliente. Só que lá embaixo você tem um ralo que está indo embora, que muitas vezes é maior do que o tanto de cliente que está entrando em cima. Porque você não cuida dessa turma aqui embaixo e eles estão indo embora. E o que a gente deveria fazer, uma empresa séria, comprometida com o cliente, é cuidar dos seus clientes. Claro, buscar sempre a prospecção em novos clientes, mas cuidar daqueles que já estão aqui dentro, que já te honraram comprando de você uma vez, né? Exatamente. E eu vou dar 2 conceitos, né? O conceito de experiência do cliente, Customer Experience, ele faz jus a todo sentimento, impacto, interação que o seu cliente tem com seu produto ou com sua marca durante o relacionamento, desde a primeira propaganda até a última renovação com você, ou seja, toda a sua esteira. E o sucesso do cliente, ele é como você vai realizar que o seu consumidor tenha sucesso, ou seja, sucesso é valor e dinheiro, tá? Estou falando de valor agregado e dinheiro. Sucesso com o seu produto ou o seu serviço, porque se ele não tiver sucesso utilizando o seu produto ou o seu serviço, ele não vai ter dinheiro para te pagar. E aí você, consequentemente, não tem sucesso. Então, é uma cadeia de produção. Então, são 2 conceitos. E o porquê que eu levo e insisto e tenho desbravado levar isso para o conselho? Quando a gente entra com um diretor financeiro e eu vou convencer um diretor financeiro dessa metodologia, a gente tem números que embasam isso. A gente tem número de custo de CAC de clientes que é altamente impactado. Então, no exemplo, na analogia muito sábia que você trouxe, se eu estou com um balde entrando no cliente e está saindo embaixo, o custo de clientes de aquisição está alto. Eu não estou sendo efetiva na minha captação. Então, eu estou com o financeiro gastando mais do que ele poderia. Eu estou com o marketing não olhando a cadeia de produção, porque ele pode estar trazendo clientes num perfil ok ou num perfil não ok, porque não é só fazer venda é o cliente certo, que vai te trazer dinheiro. Porque fazer uma venda para um cliente que te dá prejuízo, ou que você vai ter uma ruptura de marca lá na frente, também não é positivo para uma empresa. Com certeza. Agora, é curioso pensar nesse tema, que é um tema tão importante, mas que tem muita empresa, não é empresa pequena, sem estrutura. A gente está falando de grandes empresas que parece que não dão a importância para isso. E aqui me veio aqui à mente algumas situações, né? Por exemplo, eu vou pegar uma grande e outra pequena. Uma grande, eu compro um carro zero numa determinada marca. Eu não recebo um acompanhamento deles, tirando lá o manual que diz que eu tenho que fazer revisão no meu carro, mas eu não recebo um acompanhamento deles de que daqui 3 anos, 5, não sei quando, em algum momento, provavelmente eu vou trocar de carro
e de que eu deveria trocar de carro com eles e não ir buscar uma outra marca. Eu nunca recebi uma ligação de uma empresa que eu comprei um carro zero depois de alguns anos. Quantos mil quilômetros está o seu carro? Já seria a hora de trocar? O que o senhor já pensou? Nunca. Isso é uma coisa. Empresa grande. Vamos agora para um micro. Eu vou num posto de gasolina a cada X mil quilômetros e troco o óleo do meu carro. Porque é obrigatório, né? Quilometragem. Eu nunca recebi uma ligação de alguém do posto de gasolina dizendo, olha, a gente fez um questionário com o senhor e de acordo com aquela previsão, deve estar próximo de vencer os 10 mil quilômetros do seu carro. Então é bom o senhor passar aqui para a gente trocar o óleo novamente. Nunca tive um acompanhamento desse tipo. E aí você quer melhorar essa Uma limpeza experiência? de dente, você vai no... Tem que fazer a cada 6 meses. Nenhum dentista nunca me ligou. Você veio aqui em janeiro, agora é julho, você tem que voltar. Ou seja, estão sempre buscando um novo cliente e esquecem daquele que já estava lá dentro. E aí eu posso trazer N indicadores. O CAC, que é esse, LTV. O que é LTV? Pra deixar todo mundo aqui na mesma página. Na mesma página. Indicador importantíssimo. O quanto de dinheiro, receita, o seu cliente deixa dentro de casa durante o ciclo de vida ou contrato dele. Então, se eu tenho um cliente recorrente com 12 meses de mensalidade de R$1.000, eu tenho um contrato de R$12.000. Se durante estes 12 meses eu não cuido deste cliente, a probabilidade dele renovar diminui substancialmente. E nesta metodologia, a gente tem um segundo indicador que se chama Health Score, saúde do cliente, que dentro dela, de CS, a gente já sabe a probabilidade deste cliente renovar com você ou não. E quando a gente traz isso para a empresa, e eu levo isso para os conselhos, falo, você tem esta carteira de clientes, ela vale X milhões hoje, ponto. Daqui um ano, você tem tantos contratos ativos. Destes contratos, X estão na timeline vermelha, porque eles estão com uma probabilidade de não renovação se você não der a vacina agora. Tais estão na tarja amarela, farol amarelo. Ele não está nem feliz, nem triste, você não está nem cantando e nem desencantando, mas se vê aquele concorrente, coloca uma cirurgia, levou a sua renovação. E tem aqueles que estão felizes. Não significa que ele está feliz com você ou satisfeito que ele não vai embora. Significa que naquele momento ele está feliz. Você precisa continuar. Então, quando o conselho tem esta visão clara, ele pode tomar e deve direções estratégicas completamente diferentes, até para sustentação e perpetuidade da companhia, que está dentro dos pilares principais do conselho: garantir a permanência e perpetuidade da companhia de forma saudável financeiramente. Então, quando eu levo esta visão estratégica de clientes sobre uma outra ótica, eu falo, é super importante a gente olhar DRE, só que temos também que olhar não só o retrovisor. A gente está olhando o DRE, já passou. Eu tenho que olhar o Health Score que vai acontecer. Então, eu começo a trazer dentro do conselho essa ótica, separando até e fazendo estas provocações, o que é uma inovação, inclusive, dentro das comissões de comitês de clientes e dentro dos fóruns realmente de conselho. Olhamos o tradicional, óbvio, porque ele tem que ser olhado, e olhamos as provisões de futuro já previndo sobre esta ótica. Um outro ponto muito importante, que ainda é pouco usado no Brasil, temos o ROI, que todo mundo conhece, retorno sobre a experiência. E dentro da metodologia, a gente tem o ROX, que é o retorno sobre a experiência. Então, nós temos o ROI, retorno sobre o investimento, e o ROX, retorno sobre a experiência. Então, a cada ponto percentual do NPS, que é o Net Promoter Score, que é a probabilidade de você, Marcelo, recomendar aquela marca de carro para um amigo ou familiar. A cada ponto percentual que essa marca ela é mais recomendada no mercado, quanto que isso impacta na receita, no valuation, no reputacional? Então, e quem cuida
do NPS? A área de Customer Experience, a área de estrategista de clientes. Então, hoje nós temos 4 métricas que podem ser utilizadas. O NPS, que é o Net Promoter Score, que é o queridinho do Brasil. Grande parte das empresas já utiliza. Algumas certas, algumas não certas. Eu já me deparei com aferições incorretas, né? E eu coleciono prints, inclusive, que o pessoal manda de aferições incorretas. Temos o segundo, que é o CSAT, que é o índice de satisfação do cliente, porque eu posso estar feliz, mas não ser um cliente fiel. São coisas diferentes. Tem o SES, que é o índice de esforço. O esforço é uma das grandes tendências da experiência do cliente. Inclusive, ele foi e está sendo muito citado como tendência 2024, 2025, 2026, por conta que as pessoas estão cada vez mais valorizando o tempo delas. Então, quanto mais as empresas economizarem e facilitarem o tempo das pessoas nos seus processos, maior a probabilidade de aumentar o índice de satisfação. Então, existe uma correlação Isso que eu compro de você vai me ajudar na minha vida ou não, a minha vida se tornar mais fácil. Exatamente. E se, por exemplo, você compra um carro, você não quer mais, o consumidor hoje não quer mais aquela burocracia de um mês para comprar o carro. Ele quer ir na concessionária, escolher o carro e sair com o carro. Ponto. Simples, prático, desburocratizado. Um setor que eu entendo que conseguiu fazer isso de uma forma relativamente muito boa foi o setor bancário, né? E realmente, para você abrir uma conta corrente ao ponto de chegar um cartão, na época, o talão de cheque na sua casa, era uma coisa incrível. E hoje o aplicativo, o cartão acabou, já tem seu número, já tem crédito aprovado. 2 dias úteis, o cartão está na sua casa físico, né? Se você quiser ir na hora retirar um provisório, ou digital, o provisório digital é na hora, né? Então, existe uma evolução em alguns mercados com maior concorrência, mais rápido. E tem um último, que eu particularmente gosto muito, mas ainda não é muito utilizado no mercado brasileiro, mas em alguns países já está amplamente utilizado, inclusive sendo aferido por inteligências artificiais, que é também uma das tendências, que é o NEV, que é o valor emocional de marca. O quanto que um consumidor é apaixonado por uma marca. E aí é o ápice. Para ele ser apaixonado pela sua marca, ele é fiel, ele está satisfeito e muitas vezes esses consumidores defendem a marca nas redes sociais. Eles viram advogados de marca, eles tatuam o nome da marca na pele. Né? A gente já viu, não vou citar nome de marca, mas tem marca de moto que a galera tatua na pele. São extremamente fãs, ou seja, eles são... Formam uma tribo. Exatamente, formam comunidades. Comunidades. Agora, Euriali, eu não estou com um ponto eletrônico aqui não, mas eu estou imaginando o nosso telespectador ali, o nosso ouvinte, falando assim, eu entendo isso que a Euriali está falando, mas isso funciona para aquela marca, aquele produto que eu compro na minha casa. Então ali eu prefiro a marca de leite A do que a B, o achocolatado X e não o Y. Mas aqui a minha empresa, onde eu sou conselheiro, fabrica tubo de aço. Como é que eu vou dizer que quem está comprando meu tubo de aço está apaixonado pelo meu tubo de aço? E que experiência de cliente eu vou dar para esse cara que do outro lado é um comprador que vai fazer, não sei, sofá, qualquer coisa que use tubo de aço, né? Como é que você responde a isso? Perfeito. Essas metodologias, elas são aplicadas para todos os mercados, independente do porte. Então, desde a padaria pequenininha, ou você que não tem um produto físico ou seu produto é digital, físico, não importa, ela pode ser aplicada, ou você que tem um produto multinacional. Ou neste exemplo, que é B2B2C, ou seja, você tem um intermediário ali na ponta. Nesta cadeia de produção, o primeiro passo é você mapear toda esta cadeia de produção, ou seja, mapear a jornada deste cliente. Entender destas personas compradoras o que de fato é valor. Hoje, muitos dos produtos são de fato commodity, mas existem alguns mercados
que outros critérios são avaliados. Este produto, né, esse tubo de aço, ele tem entrega imediata, ele tem uma qualidade diferenciada, ele tem um prazo diferenciado, ele tem formas de pagamento diferenciado, ele tem um processo de compra diferenciado, ele tem um vendedor num relacionamento diferenciado, ele tem um pós-venda que vai sustentar aquele comprador de uma forma diferenciada. O que você vai fazer de diferente para encantar aquele consumidor? E aquele fabricante de sofá que está ali com as margens super apertadas e sendo espremido muitas vezes pelo segundo fabricante de sofá, como que você vai ajudar ele a vender mais sofás? Porque ele vendendo mais sofá, ele vai comprar mais de você. Entra o conceito de sucesso do cliente. E a gente mescla as duas estratégias. A estratégia de experiência do cliente para tornar esta jornada fluida, fácil e rápida. E a estratégia de sucesso do cliente. Como que eu, como empresa, faço o meu produto ao ajudar aquele vendedor, aquela indústria a vender mais e ser mais competitivo? Você sabe que aqui na Board Academy nós somos uma edtech que forma conselheiros consultivos para o mercado e ajudamos do outro lado empresários a montar os seus conselhos. Tá? Então nossa preocupação, o nosso core business, número 1, é a formação desses conselheiros. Mas não adianta simplesmente eu trazer ele para cá, dar uma boa formação, ele coloca um certificado debaixo do braço, vai para o mercado e agora? E agora? Né? A gente não quer ser mais uma escola que simplesmente cospe certificados, diplomas. Não é isso. Então, a nossa preocupação é com o sucesso desse cliente, que é o nosso aluno, para que ele, de fato, se coloque numa posição de conselho. Porque ninguém se forma, teoricamente, ninguém se forma em conselheiro para ter mais um diploma na parede. Ele quer atuar como um conselheiro. Exato. Então, como a Board Academy pode ajudá-lo nesse processo de ser colocado nos conselhos? Por isso, nós temos esse outro braço, que é ajudar as empresas a formar os conselhos. E aonde que vai ser o meu aquário de buscar candidatos possíveis para indicar para essas empresas? Nos meus alunos formados. Eu não atuo como um headhunter, uma agência de empregos, de conselho, não é isso. Mas eu tenho total interesse de ajudar esse empresário indicando quem eu formei. Exato. Vou estar jogando duas pontas. Então, fazendo analogia aqui, eu posso falar por autoridade própria de viver aqui dentro, inclusive. Quando a gente tem o curso aqui do Board, a gente tem a fluência da experiência do cliente, desde da matrícula facilitada, das aulas, de toda a experiência da jornada do aluno, da prática do exemplo, ou seja, ele tem toda a jornada até o final. E para ele, o que de fato é o valor agregado para ele? Por isso que eu falei, a estratégia ela não cuida só do dinheiro, ela cuida do valor agregado, mas os dois têm que andar junto. Então, o valor agregado para ele, o sucesso para ele, é ele sentar na cadeira de conselho. Sim. Não é ele ter um diploma. Com certeza. Esse é o sucesso dele. Então, é isso que vai fazer a empresa se perpetuar e aumentar cada vez mais o reputacional dentro da estratégia. Outra que você falou, do cara tatuar. O cara tatuar. No nosso caso, não precisa ser uma tatuagem, mas é o cara bater no peito e falar, eu sou board member. Com orgulho disso. Porque eu atingi o meu objetivo através deste caminho. Ele me ajudou neste caminho. Então, o produto foi o meio a qual ele atingiu o não tangível, que era o objetivo. Este é o foco. É igual uma analogia que eu escutei uma vez de uma pessoa, que a gente estava falando sobre cursos de marketing digital, esses cursos online, né? E ele estava falando o seguinte, ele falou assim, vocês estão fazendo errado, porque vocês estão vendendo cursos que são como uma ferramenta, mas você tem que entender o que o cliente quer de verdade. Exatamente. Então ele deu o exemplo de alguém que estava vendendo um curso de liderança. Cara, de verdade, você acha que todo mundo que está trabalhando quer ser líder? Ele não quer ser líder, esse não é o sonho de consumo dele ser líder. Ele quer ser líder porque ele sabe que ser líder significa ter um cargo melhor que ganha mais. E em ganhando mais, ele pode casar, ele pode comprar uma casa, ele pode ter filhos, ele pode viajar, ele pode outras coisas com o dinheiro. O ser líder é o meio.
Exatamente. Aí ele usou uma analogia. É a furadeira. Mas o cara não quer ter uma furadeira em casa. Ele precisa fazer um furo na parede. Hoje ele precisa colocar um quadro na parede. A solução. Né? E as empresas precisam olhar mais para isso, né? Para a solução final daquele cliente e entender que você é um meio pelo qual o cliente vai chegar naquilo. Exatamente. E essa estratégia, ela pode ser aplicada, de novo, a qualquer mercado. O importante é estudar a melhor estratégia. Quando a gente vai, por exemplo, uma Netflix, que são cases públicos, né, a gente pode citar, um dos principais indicadores ali do Health Score da Netflix é o tempo assistido. Quanto mais o usuário que está assíduo tiver de minutagem dentro da plataforma, menor a probabilidade dele cancelar a mensalidade. Verdade. O inversamente proporcional é real. Então, quanto menor a minutagem dele, maior vai ser a probabilidade. Então, se você sabe, Marcelo, que você tinha uma média diária de 1 hora, 2 horas por dia, e de repente você está lá vários dias sem logar ou uma minutagem muito baixa. O que aconteceu com o Marcelo? O Marcelo está assistindo com o meu concorrente, o Marcelo vai migrar para outro streaming, eu vou perder a assinatura, então ali o farolzinho já está vermelho. Então, é uma possível... Deveria acontecer uma ação Exatamente. da empresa para resgatar o Marcelo antes que ele está sonolento. Ele está ali no amarelo para o vermelho. Então, isso pode ser para qualquer mercado. Você tem uma solução de serviço. O cliente não loga na sua solução. A gente tem o curso da Board. O cara não apareceu há 1 semana na aula. O que aconteceu? Como é que eu vou fazer sucesso também? E tem as tarefas do cliente. Claro. Como é que ele vai atingir o sucesso? Academia de ginástica. Academia de ginástica. Mas a matrícula não aparece. Qual a chance de renovar depois de 1 ano? Vai renovar. Não vai. Então, para qualquer serviço. E aí falar, Yuri, mas como que eu aplico no varejo isso? No vendedor de sofá? E aí, de novo, a gente vai estudar a base. Então, aquela sua base é a maior riqueza. Então, você tem um e-commerce. Quem são os seus clientes que compram com constância? Quem são os seus clientes que compram por um impacto promocional? Quem são os seus clientes que compraram uma vez e não compraram mais? Quem são os seus clientes que são inadimplentes, pararam de pagar? Começa a taguear esses clientes e classificar. E quem é cliente, quem é consumidor? Eu estava estudando um case de uma startup que eu comecei a mentorar, e a gente vira consumidor depois que ele comprou 3 vezes em 90 dias. Porque ele passou a ser um cliente comprador. E é uma indústria alimentícia. Então, depois que ele foi 3 vezes no estabelecimento, dentro de 90 dias, eu posso categorizá-lo como um cliente de possível recorrência no estabelecimento. Nisso, eu posso criar um cashback, um Get Member, um programa de fidelidade, algo que eu vou fortalecer ainda mais. E outros profissionais, outros consumidores que são deste mesmo perfil, mas ainda não são assíduos, como que eu vou direcionar o meu marketing? Falar, olha, esse cara aqui, esse grupo de consumidores, é o mesmo perfil desses consumidores que já gostam de nós, ou seja, tem um potencial X de receita, que está dentro de casa, que já me conhece, olha o CAC lá embaixo, que já me conhece, e eu posso crescer minha receita a baixo esforço no cross e no up. Bacana. E aí eu aumento de novo o LTV. Sim. E quanto mais eu trago esse cliente para dentro da base, dentro da margem verde, dentro de uma satisfação, maior a saúde financeira da empresa. A gente começa a brincar com os outros indicadores de EBITDA, de margem de contribuição, etc. Que aí, com o valor monetário dentro da empresa, as coisas acontecem mais fácil. Com certeza. A gente sabe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com o advento da pandemia, né, independente da questão aí da saúde, nós vimos muitas empresas fecharem, outras diminuírem, mas ao mesmo tempo outras acelerarem muito e darem saltos assim bastante significativos. E especialmente as que fecharam, o que eu percebo, eu queria saber sua opinião, se está certo ou não, essa minha percepção, é de que aquelas que fecharam
foram aquelas que tinham menos contato com o cliente. E vou dar um exemplo aqui muito básico. Eu gosto de fazer analogias básicas, porque nós temos aqui empresários de empresas de pequeno porte, médio porte, familiares. Mas eu tinha aqui, muito próximo daqui, no Shopping Morumbi, uma rua lateral ao Shopping Morumbi, com pelo menos uns 30 restaurantes por quilo, que todo santo dia, todos estavam lotados. Podia ser até mais ou menos a comida, ele estava lotado. No dia seguinte da pandemia, ninguém mais foi trabalhar. E os 20 restaurantes fecharam as portas. Nenhum desses restaurantes conhecia o cliente, porque não tinha o CRM, você não tinha o nome e o WhatsApp do cliente, você só abria a porta, o cara ia, comprava, pesava, pagava e ia embora, né? E eu percebi em outros locais, onde muitos restaurantes, que é do modelo pizzaria, tinham um CRM e passaram a trabalhar por entrega, porque conseguiam ainda se comunicar com o cliente de forma ativa, né? Então, eu vi uma situação muito brutal de quem tem a proximidade com o cliente, conhece o cliente, tem um controle de quando o cliente comprou comigo, o que ele compra comigo, qual a frequência, e daquele que não conhece o cliente está só passando e saindo, né? Não sei se você percebeu isso também nesse período de pandemia. Mas isso é real, não é percepção, isso é real. A base de dados de cliente, você conhecer o seu cliente, ela é determinante para o negócio. E isso aconteceu de fato. Quem conhecia o cliente e estava minimamente estruturado, voou. Voou. Na época a gente mentorava uma rede de padarias. E no dia seguinte, né, o dono me ligou desesperado. Vou contar uma história que a gente pode abrir. Ele ligou desesperado. E agora? Eu tenho que fechar tudo. Eu falei, calma, respira. Vamos respirar junto aqui, calma. A gente não está todo estruturado? A gente não tem todos os processos mapeados? A gente não está com todas as bases no cliente? A gente não acabou de implantar um CRM novo? A gente não sabe a Dona Maria que passa aí 5 horas da tarde e o que ela compra todos os dias? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora a gente vai entregar na casa dela. É isso aí. Ou a gente pode colocar um serviço de retirada one-on-one. Então, e fizemos as duas coisas em 48 horas. Em 48 horas estava implantada em uma rede de padarias a entrega de todos os clientes fiéis e estava implantada a passagem one-on-one. Então, aquele consumidor que já tinham acesso, a gente mandou um push para todo mundo que tinha um aplicativo falando, estamos fechados, porém, se você quiser fazer o seu pedido por aqui e retirar, uma pessoa devidamente protegida vai entregar o seu pacote na porta pela janela do seu carro como um delivery. A receita aumentou. Eu acredito. No meio da pandemia. 20 dias depois ele me ligou de novo, pedindo meu endereço para mandar uma caixa de champanhe. E um outro detalhe, quem foi para esse modelo, quando acabou a pandemia, não voltou 100% ao que era antes. Passou a ter os dois, né? Passou a ter os dois. Hoje, a receita do digital, ela é maior do que das lojas físicas que estão abertas. Então, os clientes que habitualmente acostumaram-se a esta experiência não voltaram. E aí a gente evoluiu, teve um segundo passo. Então, aquele consumidor que compra todos os dias, nós criamos um cupom para ele, um clube. Então, todos os dias, ele tem um cardápio, ele recebe na casa dele um menu do café da manhã, um menu do bolinho das crianças à tarde, e a rede tem uma receita recorrente que sustenta 100% dos custos operacionais com esses clientes mensalistas. Olha só. Então, o cliente de giro de loja e o cliente do giro do digital trafega na margem de lucro. Então, a receita de custo é o sonho, né? A gente chegou nesse ápice. Obviamente, demorou 12 meses para a gente conseguir equilibrar esse giro,
Mas hoje o giro, quando nós olhamos ali o DRE e a diluição das origens de receita, fica muito nítido. Os clientes de recorrência cobrem 100% dos custos operacionais da rede. E o over, a gente utiliza ali um percentual para marketing, um percentual maior de distribuição dos sócios, enfim. Ou seja, e também consegue crescer e já olhando para outros mercados além, né, só da rede de padarias. Ou seja, isso pode ser aplicado no restaurante e quem aplicou isso na pandemia voou. Quem foi na área médica, né, teve um avanço muito grande para a telemedicina. Então, aquele médico também que foi para o digital, obviamente que teve uma aprovação acelerada, também teve um grande crescimento. Ampliou seu horizonte de atuação, né? Exatamente. Você era regional, no bairro, na cidade, e agora você atende Brasil. Atende o Brasil inteiro, atende o mundo. Então, na época também a gente mentorava e fazia consultoria em algumas redes de clínicas e os médicos passaram a atender brasileiros em Nova York e em outras regiões porque abriu-se horizontes. E esse comportamento não vai ser como antes, nunca mais. Agora eu quero te fazer a pergunta do milhão. Aquela pergunta boa, chave. Os conselheiros estão aqui nos assistindo e estão pensando. Eu trabalho na fábrica eu sou conselheiro da empresa que faz tubo. O outro eu trabalho, sou conselheiro de uma rede de pizzarias. O outro eu sou aqui de uma fábrica que faz, sei lá, um produto que vai para uma outra empresa, que vai para uma outra, e o cliente final tá lá. Sabe, o cara que faz a porca, que vai com o parafuso, que vai não sei aonde, que vai no assento, que vai dentro do avião e que alguém vai andar. Então tá longe de chegar no si, né? E ele está pensando assim, como é que eu aplico isso que a Euriale está falando aqui e convenço o CEO da importância da gente pensar nessa experiência do cliente, do sucesso do cliente. Qual o caminho das pedras aqui, passos você indicaria para esse conselheiro abordar esse tema e levar essa ideia e levantar essa bandeira dentro de um board ali para convencer os proprietários da empresa de que isso é importante, que isso tem dinheiro na mesa, né? O primeiro passo que eu sempre recomendo, e até os conselhos a qual eu começo e faço parte hoje, que são 3 conselhos, é olhar para os números. Os números contam muitas histórias. Então, CAC, LTV, Net Promoter Score, taxa de evasão, número de abandono de clientes, taxa de perda de clientes, curvas de vendas elevadas, declínios de vendas elevados. Então, são indicadores e premissas que começam a te dar insights que tem coisas a serem aprimoradas. E quando a gente começa a juntar tudo isso, a gente entende aonde estão os pontos de latência. Então, se eu diminuo o CAC em 20%, o quanto que isso já traz de receita para a companhia. Se eu reduzo o churning da companhia em 10%, o quanto que eu seguro de dinheiro dentro de casa. E aí a metodologia trabalha 2 coisas também. Ponto importante, segurar receita e trazer receita. E segurar receita em determinados mercados é tão importante quanto trazer receita. Então, o quanto que o churning está alto na companhia. Quando eu me deparo em algumas companhias que o churn está 10, 15, 20, 40%, e eu tenho uma taxa de crescimento de 10, 15, eu falei, opa, o seu churn está igual à sua entrada. Aqui temos um problema. Sim. De cara, o conselheiro tem isso muito fácil. Então, este é o começo. Olhe as suas taxas de entrada e olhe as suas taxas de saída. Quantitativamente e monetariamente. O quanto que você está perdendo de mercado. Quando você olha o churn, eu sempre olho em alguns quadrantes. Quantitativamente, monetariamente, mercado, né? Expansão territorial, marketing share. O quanto que eu estou perdendo de mercado. Quais os motivos eu estou perdendo de mercado? Eu perdi mercado porque meu concorrente me roubou clientes. Tá. Por que ele te roubou cliente? Preço é prazo. Preço e prazo são motivos muito rasos, né? Eu sempre provoco nas reuniões. Preço e prazo são coisas muito rasas. A área comercial sempre vai dizer que é isso. Não, tá vendo? Não é mais barato. Preço e prazo, tá. Ok.
que mais? O que está por trás do preço e do prazo? Qualidade do nosso produto, Qualidade, prazo de entrega, rastreio, pós-venda. qualidade, pós-venda. Então, o que o número está contando por trás? E já teve conselho que eu implantei uma comissão e fiz questão de participar da comissão para ir lá fazer uma visita na fábrica, porque eu queria ver o que estava acontecendo exatamente na raiz do problema. Então, o primeiro passo, olha a entrada e olha a saída. Não bateu? Temos um problema. Você é uma empresa B2C? Olha a jornada do seu cliente, a experiência do seu cliente. Você é uma empresa B2B? Olha como que está a jornada de relacionamento com o seu comprador, com o seu contratante, o porquê dos rompimentos do contrato. Então, conversando com o cliente. Primeiro. Segundo passo, realizando pesquisas. Então, monte uma comissão para fazer pesquisas. E aí, quando eu digo pesquisas, são pesquisas sérias. Eu já me deparei com algumas pesquisas, o Net Promoter Score, por exemplo, NPS. Qual a probabilidade, Marcelo, de você recomendar a minha marca para um amigo ou familiar, dê uma nota de 0 a 10? Aí a empresa vai lá e tira o 0. Aí ela já tirou 1/10 da chance de você dar 0, né? Ou seja, então, eu burlando a pesquisa, eu já me deparei com marcas que se auto-sabotam, se auto-enganam, né? Eu vou falar, nossa, que nota linda, deixa eu ver sua pesquisa. Aí eu vou lá e eu vejo que tá sem o 0, sem o 1. Ou seja, ela... Tô querendo me enganar. Tô querendo me enganar. Aí eu chego e falo, ô querido conselheiro, amigo, colega, sabe esse número que tá se apresentando bonito? O pessoal tá aplicando a metodologia errada. E a gente está olhando o número que está bonito, mas na verdade ele está enviesado. Então, pode refazer. Só que agora é para refazer desta forma. Então, de fato, olhe na comissão se o dado está chegando correto também, que é um dos crivos, né? Como estatística, né? Uma das pós que eu fiz a estatística, eu vou olhar se realmente o número está correto ali no ponto. Então, realize pesquisas. E utilizem, brinque com as métricas, delegue realmente pesquisas ali para a diretoria, para as comissões, realizar pesquisas de NPS, de SES. Você tem uma empresa agro, por exemplo. O quanto que está fácil, médio ou difícil a cooperativa comprar o seu produto e receber o seu produto? Lá na fazenda, você que é conselheiro de agro, e agro é um dos nossos carro-chefes do país. É fácil comprar seu produto? A cooperativa? Ou não é fácil? Sim. Quando você entrega a semente de milho, por exemplo, para a cooperativa, você dá uma experiência, você rastreia, você sinaliza, você avisa, Marcelo, né, por segurança, não dá para falar exatamente onde está a carga, né, por conta de sigilo, mas Marcelo, olha, eu estou ligando para você para confirmar que a sua carga vai chegar amanhã aí na sua fazenda. Estou acompanhando até a chegada. No dia seguinte, o analista, Marcelo, a carga chegou ontem para você? A carga chegou hoje para você? Está tudo certo? Você ficou satisfeito? Passa um mês. Marcelo, você plantou? Germinou? Está tendo sucesso? Então, observe, é um produto simples, que a empresa pode falar assim, Yuri, é super competitivo, ele briga por centavos por mim, por semente. O que você vai fazer para garantir que ele compre de novo? Detalhes. Detalhes. E detalhes está na estratégia de experiência. E você, como diretor, como conselheiro, como cultura, como direcionador e orquestrador da empresa, se não colocar estas diretrizes na mesa, a empresa não vai caminhar neste caminho. Ela não vai ir nesta direção. E aí você perde dinheiro. E aí vendas vai voltar no mês seguinte e vai te falar, eu não vendi porque o meu concorrente cobrou 3 centavos a menos. E aí eu não vendi. E eu falo, esse concorrente está 3 centavos a menos,
Ele entregou? Ele te garantiu sucesso? Germinou? Então, aquele cliente que comprou de você e teve uma super experiência, aí no mês seguinte ele foi lá e comprou do coleguinha, a 3 centavos a menos. Aí a entrega atrasou, ninguém acompanhou, ninguém falou com ele, não germinou, não funcionou. Ele não teve o quê? Sucesso. Eu vou, cara, isso aqui não funciona. Eu vou comprar do Marcelo, porque eu tenho um valor agregado e uma segurança empresarial muito maior. Você quer ver um outro exemplo? Caminhando aqui para o nosso final, que o tempo voa. Nós, além de executivos, conselheiros, nós dois também atuamos com palestras, né? E quando um contratante, vamos dar aqui o exemplo da área de marketing ou RH, que são os dois principais contratantes dentro de uma empresa, vão procurar um palestrante, muitas vezes eles preferem pagar mais caro e ter a garantia da entrega de um palestrante do que naquele que deixou ele na dúvida. Perfeito. Não é? Então, isso comprova de que não é preço. A questão não é preço. É preços versus Valor agregado. que entrega. Né? Não adianta eu comprar um milho que eu não sei se vai chegar no tempo certo. Se passou o tempo, passou o dia de plantar, já era. Aí 3 centavos e o prejuízo inteiro dessa... Milhões. Então, isso é muito importante o nosso conselheiro ficar bem atento com isso, porque o comercial vai, e nada contra aqui o pessoal comercial, tá? Mas é que a gente escuta muito isso, o outro vendeu mais barato, né? Mas vai entregar, é a mesma qualidade, tem o pós-atendimento, tudo isso que o Aurélio está falando aqui pra gente, para que nós como conselheiros possamos ser mais questionadores e aprofundar um pouco mais dessa desculpa, entre aspas, aqui, do porquê a gente está perdendo o cliente para o mercado. Não pode ser apenas preço. Preço é um dos componentes de algo muito maior. Exatamente. Por isso eu falo, a estratégia de experiência do cliente e sucesso do cliente, né, ela está debaixo de um guarda-chuva, né, que se chama Customer Centric, que é a empresa ser centrada no cliente. E eu digo que isso é importante ter um equilíbrio. Nenhuma empresa é 100% centrada no cliente, porque isso eu topo. Se a gente chegar numa concessionária de alto padrão e falar assim, olha, eu sou uma consumidora, eu quero que você me deixe feliz e eu quero levar esse carro por R$1. Ela vai falar, não, você está de brincadeira comigo, né? Você vai continuar feliz, mas eu não vou te dar um carro. Então, você pode chorar. Então, nenhuma empresa é 100%, porque ela vai ser centrada, mas existe um equilíbrio financeiro de equilíbrio. Mas as duas metodologias, elas fazem exatamente isso. E aí eu deixo uma reflexão, que eu sempre falo nas palestras e nas mentorias e nos conselhos. Qual é a taxa e o indicador mais acompanhado na Disney? Todo mundo responde que é o cliente feliz. Mas o conselho da Disney olha taxa de clientes que retornam no parque, que é de 70% na média mundo e 90% na média americana. Eu sou um desses clientes, que se eu puder ir todo ano, eu vou. Exatamente. Então, o maior indicador dela é a taxa de recorrência. A felicidade e o encantamento da família é o meio a qual ela utiliza para você retornar. Exato. Então, de novo, mais um exemplo aqui, nós já falamos de agro, já falamos de parque, de diversão, de padaria, de carro, de cabo, de sofá, todos os setores. Aonde tem clientes, aonde tem produto, serviço e empresa, você pode aplicar, aumentar os seus lucros, ser feliz e reduzir o custo. Excelente, Aurélio, excelente. Caminhando então aqui para o nosso final, quero já deixar aqui o nosso agradecimento a você que nos assistiu até agora. Se é sua primeira vez aqui no nosso canal no YouTube, convido você a clicar aí, acompanhar o nosso canal, clica no sininho para você ser notificado de próximos episódios e se quiser deixar um comentário também, a sua curtida, vai ser um prazer também poder te responder. Lá no Spotify também você pode seguir, se for melhor para você, ouvir, né, ao invés de assistir, ficam aí as duas opções de canais. Aurélio, para terminar aqui o nosso bate-papo super agradável, e eu já estou aqui com a minha cabeça pensando em várias coisas e a gente vai ter outros papos futuros com certeza, e eu tenho certeza que muitos empresários que estão nos assistindo aqui, conselheiros, vão procurar você
para pedir aí um suporte, uma consultoria, uma mentoria, eu queria pedir duas coisas para você. Em primeiro lugar, a recomendação de um livro, uma revista, uma série, algo que você está lendo, está assistindo, alguma coisa do tipo. E segundo lugar, o seu contato. Deixa aí algum contato para que as pessoas possam te encontrar. Bom, livro não poderia não recomendar. O livro Os Conselheiros, no qual eu sou uma das coautoras. E lá eu conto um case super didático de implantação de comitê de clientes. Não posso abrir a empresa, mas eu conto de uma forma muito simples como que foi a implantação de um comitê que você pode implantar dentro da sua empresa e começar a cuidar e trazer esse olhar diferenciado, aumentando a receita, a satisfação e, lógico, as margens de lucro da sua empresa. Seu contato? Meu contato, Euriale Voidella, estou no LinkedIn, não tenho anônimos, o bom de ter nome diferente é que você não vai encontrar outra Euriale Voidella. Estou super à disposição e meu e-mail é euriale@customercentric.com.br. Perfeito. Essa foi a Euriale, então, conosco aqui no podcast Os Conselheiros. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Euriale, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui aprendendo com você nesse dia. Muito obrigada, eu que agradeço. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!